Olá a todos. Gostaria muito de agradecer à Associação Beneficente Sírio-Libanesa pelo honroso convite para ministrar essa palestra e gostaria de parabenizar também a sociedade por estar incentivando essas palestras para os pais, para as crianças, para os adolescentes e para os educadores. A minha palestra de hoje, eu vou falar sobre sequelas oculares na população em função do uso excessivo de telas na pandemia. Meu nome é Andréia e eu sou oftalmologista. Com a pandemia de Covid-19, nós tivemos um excesso de uso de telas digitais e, com isso, tivemos várias alterações causadas nos olhos das pessoas. A maior parte dessas alterações oculares foi causada pela síndrome da visão do computador, pelo aumento de miopia, pela síndrome do olho seco e pelo estrabismo, que a gente vai falar tudo mais para frente, sobre cada um desses tópicos. Aqui é só para mostrar vários trabalhos que foram publicados nos últimos meses sobre a pandemia, sobre o isolamento, aumento de miopia na população, principalmente em crianças e adolescentes, maior risco de olho seco, irritação ocular e cansaço ocular pelo excesso de uso no computador, olho seco causada pela maneira incorreta do uso de máscara, ter sol e calagem também causado pelo uso errôneo das máscaras faciais. E antes, as crianças e adolescentes, elas já estavam vindo muito conectadas, usando muito telas digitais, e isso com certeza piorou com o isolamento devido às aulas online e pelo próprio isolamento, que as pessoas não podiam sair muito de casa e acabavam ficando mais nos eletrônicos mesmo. Com esse tempo excessivo na frente das telas, ocorreu muito, a gente viu muito no consultório, que é chamada de síndrome da visão do computador. O que seria isso? São sintomas oculares causados pelo esforço prolongado para perto com o uso de telas, principalmente então, computador, smartphone, tablets, videogames. Aqui é só para mostrar, então, esse trabalho que mostrou as alterações oculares de cansaço ocular, dor de cabeça, olho seco causado pelo excesso de uso dos eletrônicos durante a pandemia e mostrou que esse aumento de alterações oculares na pandemia preocupou um pouco e por isso que os pais e educadores precisam ficar cientes das orientações para diminuir e evitar as consequências oculares causadas pelo excesso de uso de telas, que é uma das coisas que falaremos nessa palestra. Então, vamos falar um pouquinho sobre a síndrome da visão do computador. Então, para a gente focar objetos para perto, a gente tem que fazer um movimento de convergência, no qual os olhos precisam ir para dentro e permitindo que a imagem seja projetada no mesmo lugar na retina. E quanto mais próximo a gente tem o objeto dos nossos olhos, maior é a convergência que a gente faz com os olhos para conseguir enxergar esse objeto. E esse processo constante de convergência dos músculos do olho para enxergar para perto piora os sintomas da síndrome do olho do computador, como cansaço ocular, dor de cabeça, piora do olho seco. E esse excesso de convergência também, pelo aumento das horas de leitura para perto, principalmente pelas telas digitais, pode levar ao desvio ocular, que seria uma visão dupla que a gente chama de estrabismo, devido a esse excesso de convergência dos olhos. Esse estrabismo pode ser tanto transitório como pode ser permanente, e ele ocorre principalmente nas crianças, e a gente viu alguns casos, sim, no consultório, e na literatura também mostrou que aumentou um pouco esses casos de estrabismo durante a pandemia, e sugere que possa ter sido devido a esse excesso de uso para perto com as telas digitais. Então, aqui seria o paciente olhando para frente, e quando a gente converge para olhar o objeto de perto, como as telas digitais, os nossos olhos têm que fazer esse movimento para dentro, que não é confortável para os nossos olhos. Essa fixação contínua das telas tensiona os músculos do olho, faz a gente franzir a testa para conseguir um melhor foco dos pixels que constituem os monitores e formam as imagens nas telas dos eletrônicos. Esses pixels são o quê? É uma combinação de pequenos pontos de luz com mais intensidade no centro e menos intensidade na periferia. E o nosso cérebro tem dificuldade de focalizar melhor a visão quando tem esses pixels dos monitores. É muito mais fácil para o nosso cérebro focalizar
o papel impresso, que são letras mais em negrito, mais densas e com umas bordas mais delimitadas. E então, com essa dificuldade que o cérebro tem para focar os pixels dos monitores, isso leva a cansaço ocular. Esse cansaço pode levar também a dor de cabeça, porque a gente acaba franzindo a testa para enxergar melhor. Pode levar a visão embaçada, visão dupla, a uma dor ocular e também a dor de cabeça, como a gente já falou. Esse uso intenso da visão de perto pode fazer com que a gente tenha uma demora na mudança de foco de perto para longe, isso fazendo com que piore a visão de longe. Então, que pode levar a uma miopia transitória, que seria uma piora temporária da visão, da piora da visão de longe, ou uma miopia verdadeira, que seria o quê? Com a manutenção desse hábito de leitura muito de perto, principalmente com as telas, que ocorre principalmente nas crianças e adolescentes, teria, então, essa piora da visão de longe e sendo até necessário o uso de óculos, devido a esse excesso de uso das telas para perto. Então, que seria uma miopia verdadeira. Outra alteração que é causada pela síndrome da visão do computador, pelo excesso de telas, é que a gente acaba tendo muita atenção quando a gente fica muito tempo olhando para as telas. A gente acaba esquecendo de piscar. E diminui muito esse ritmo de piscar. O nosso normal, o piscamento normal, ele varia entre 15 a 20 piscadas por minuto. Quando a gente está lendo algo por muito tempo, fixando em algo, esse piscar pode diminuir até para 5 vezes por minuto. Isso leva a uma baixa lubrificação dos olhos, levando a sintomas oculares devido ao olho seco. Quais seriam esses sintomas? O que o paciente, o que a criança sente? Sente secura nos olhos, uma ardência, uma queimação, os olhos podem ficar vermelhos, pode ter uma sensação de areia, e o olho fica tão irritado que pode até ter um lacrimejamento reflexo, paradoxal, devido ao olho seco. E esse olho seco também pode levar a uma maior sensibilidade à luz, é o que a gente chama de fotofobia, e pode ter uma visão borrada e uma visão que fica ruim e varia. Às vezes ela fica ruim, às vezes fica boa. Que todos esses são sintomas de olho seco que acaba piorando pelo excesso de uso do computador. Com o uso de eletrônicos, como isso tornou-se muito rotina para adultos e crianças, cada vez mais focados nas telas, os adultos no home office, as crianças e adolescentes nas aulas online, para estudar, e muitas vezes também acabam vendo muita tela nas horas de lazer, a gente não tem como abolir esse tempo de uso de eletrônico. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orientar os pais, orientar as crianças, os adolescentes, a maneira de diminuir o impacto desses eletrônicos nos nossos olhos. Então, a gente tem que tentar limitar ao máximo as horas de uso das telas e aumentar as atividades ao ar livre. Mas a gente sabe que isso, somente na pandemia, na época que estava muito naquele isolamento social, não era fácil. Então, quais são as dicas para a gente tentar diminuir os danos oculares pelo excesso de telas? Primeiro, fazer pausas curtas para olhar para longe. Então, a cada 2 horas de uso de eletrônico, tentar olhar para longe. Se tiver uma janela, olha pela janela. Se não conseguir levantar, faz igual, por exemplo, nessa foto, a pessoa olha, tira o foco de perto e olha para longe. Tenta se alongar, vai beber água. E tudo isso para tirar aquele foco de convergência para perto, que faz o olho cansar bastante. Outra dica seria manter a tela o mais longe possível dos olhos, então pelo menos mais do que 35 centímetros, porque quanto mais perto a tela dos nossos olhos, mais a gente tem que convergir e mais a gente força os músculos dos olhos. Então, aqui seria uma posição correta, você vê que os olhos da pessoa estão mais longe da tela, aqui seria casos errados. Então, além da postura errada, os olhos da pessoa estão muito perto da tela, então vai forçar mais os olhos. Então, aqui no computador, e essa menina também é muito perto do iPad. Aqui seria a posição correta, a distância mais do que 35 dos olhos até a tela do computador e do tablet, e aqui seria também, então, um exemplo correto.
Outra dica seria posicionar o ponto central de fixação da tela a uma altura de 15 graus, pelo menos 15 graus abaixo da linha dos olhos. Por quê? Porque é muito mais confortável a gente olhar para frente ou levemente para baixo do que nesse caso que está olhando para cima. Então, quando olha para cima, além de forçar o pescoço, e tem várias outras alterações, que aí vai ter dor nas costas, a própria dor na coluna no pescoço pode levar dor de cabeça, e esse olhar para cima faz com que canse mais o olho, faz com que a gente acabe franzindo a testa e dando olho seco. Isso também dificulta o piscar. Quando a gente olha para cima, é mais difícil de piscar. Isso acaba também piorando o olho seco. Outra dica é manter a tela com uma iluminação não muito brilhante, para não dar aquele glare, e também não muito fraco, para ter dificuldade de enxergar as letras. E deixar o tamanho da fonte também nem muito pequena, porque para facilitar a leitura, a gente faz uma letra muito pequena, o cérebro vai ter que fazer mais esforço para ler e o olho também. Então, tudo isso vai forçar e levando mais cansaço ocular e mais irritação, podendo levar dor de cabeça também. Outra dica é piscar mais vezes para manter os olhos lubrificados. E, se necessário, até usar colírio lubrificante, até umidificador de ar no ambiente, e o lubrificante sempre com orientação do oftalmologista. Outra dica seria evitar usar as telas 1-2 horas antes de dormir, porque a luz azul, os trabalhos mostram que ela pode causar distúrbios no sono. Então, essa luz azul emitida pelos eletrônicos, ela pode interferir no ritmo circadiano. Isso vai fazer dificuldade, vai levar dificuldade para dormir, vai levar insônia, distúrbio no sono, até pesadelo a crianças e os adolescentes podem ter. E aí, quais são as consequências? Além de poder aumentar o estresse, a irritabilidade, a criança vai ficar com sono de manhã, vai piorar o aprendizado, vai piorar a memória, a concentração. Então, 1-2 horas antes de dormir, evitar, então, as telas devido à luz azul. Não tem nenhuma evidência científica de que a luz azul emitida por esses dispositivos digitais causem cansaço ocular e nem doença ocular, ou seja, não causa catarata, não causa glaucoma, não causa doença na mácula. Então, não há necessidade de usar óculos, de comprar óculos especial com filtro contra a luz azul, pensando nos olhos. Como tem comprovação só que a luz azul pode alterar o sono, aí eu vou dar outras dicas que não é colocar filtro nos olhos, porque não tem nada comprovado que pode ter alteração ocular. O cansaço, o desconforto ocular, o olho seco que a gente tem quando usa muitos eletrônicos, então não são associados pela luz azul, elas são associadas pela maneira que a gente usa os eletrônicos, que é o que a gente está falando até agora, ou seja, ficar muito perto da tela, olhar para cima, para olhar a tela quando a tela está muito alta, esquecer de piscar. Então, é isso que faz a gente ter as alterações oculares pelo excesso de computador e outros tipos de eletrônicos, e não pela luz azul em si. Então, que dica a gente tem para atenuar os efeitos da luz azul no sono? Pelo menos, então, 1-2 horas antes de dormir, parar de usar as telas. Se não tem como, e a pessoa, por exemplo, gosta de ler, por exemplo, no Kindle, tem algumas versões desse aparelho que tem um recurso que diminui a luz azul, então já dá maior conforto para diminuir a chance de insônia. Outra coisa legal é ativar o modo noturno ou filtro de luz azul nos dispositivos eletrônicos para minimizar, então, essa exposição à luz azul. Então, você pode programar no aparelho para ativar essa ferramenta de proteção 1, 2 ou 3 horas antes de dormir. Alguns aplicativos e recursos ajudam com isso. Por exemplo, no iPhone tem o Night Shift, que, na verdade, ela não tem um aplicativo como filtro de luz azul, mas ela já diminui a intensidade da luz e já melhora um pouquinho esse desconforto que pode levar a ter problemas no sono. Já nos celulares Android, nas telas Android de computador, tem um aplicativo para colocar o filtro azul. Então, como é que acontece, por exemplo, no iPhone? Clica nos ajustes, vai na tela e brilho, e você programa o Night Shift. Então, por exemplo, no meu caso, eu programo para as 8 da noite, porque eu durmo mais ou menos 10 da noite, e aí ele para de ter um Night Shift às 6 da manhã. Então, ele já está agendado e todo dia ocorre isso. Eu não preciso ficar reagendando. Outra coisa em relação às telas digitais, que tem um nível seguro de emissão de luz de radiação ultravioleta, mesmo em exposições repetidas. Então, também a luz, a radiação ultravioleta emitida pelas telas
não danifica os olhos, porque a quantidade é muito pouca. Outra dica que a gente tem para prevenir dano ocular pelo excesso de computador e outras telas é manter a iluminação no ambiente não muito fraca e nem muito brilhante. Se for muito fraca, vai ser mais difícil de enxergar o que a gente está lendo na tela, e se for muito brilhante, vai ter glare, que vai acabar tendo reflexo na tela, que vai atrapalhar para a gente enxergar. E também não é legal ter vários focos de luz, porque a mesma coisa acaba levando a glare, que também dificulta a visão. É legal também evitar o uso de ar-condicionado, ventilador e aquecedor de ar para não piorar o olho seco. Em relação à iluminação, a gente pode controlar, controlando a iluminação para não se sobrepor à tela e não produzir reflexos, como a gente já falou. E como que a gente percebe isso? Quando você olha para a tela do eletrônico, não pode ter nenhum ponto de luz intenso nem atrás, nem ao redor da tela, mostrando, então, que a luz ambiente está adequada para não piorar a síndrome do computador, né? Os danos causados pela síndrome do computador. Outra dica também interessante é a postura adequada quando estamos no eletrônico. Então, se a gente fica encurvado para frente ou assim na cadeira, todo para trás, vai ter dor nas costas, vai ter dor no pescoço. Então, essa aqui seria a posição correta. E então as costas reta, a cabeça, o pescoço reta, o pescoço reto, os pés apoiados no chão. Tudo isso vai dar mais conforto e vai levar, principalmente pensando no pescoço, uma menor tensão muscular, então levando a menos dor de cabeça e cansaço e dor ocular. E a outra dica seria fazer consulta completa com o oftalmologista, rotineiramente, ou se tiver qualquer sintoma, qualquer alteração ocular. Outra alteração, então, que a gente percebeu no consultório e, claro, também nos estudos científicos internacionais, foi o aumento de miopia. Então, o número de crianças e adolescentes na pandemia aumentou bastante o número de casos de miopia e de alta miopia. Nos últimos anos já estava aumentando e, com a pandemia e o isolamento social, aumentou mais esse número, somente nos países asiáticos, né, que é onde tem a maior parte das pesquisas. E a Organização Mundial da Saúde, já antes da pandemia, já estimava que a prevalência de miopia deveria já atingir 50% da população mundial até 2050. Então, já era um problema de saúde pública. Depois, então, da pandemia, isso ficou mais preocupante ainda. Então, a miopia, ela não tem apenas o fator hereditário, que, na verdade, esse fator é o mais importante. Então, 70% das crianças míopes, elas têm essa predisposição somente quando os pais são míopes, e se os dois, se o pai ou a mãe é míope, menor, a chance é menor. Se o pai e a mãe são míopes, se ambos são míopes, a criança tem mais chance ainda de ser míope. E se os pais têm alta miopia, também a criança tem uma chance maior também de ter uma miopia maior, mais alta. A alta miopia seria maior do que 6 graus de miopia. Então, além desse fator hereditário, tem os fatores ambientais, que esses a gente pode tentar minimizar para ver se a gente consegue diminuir esses casos de miopia que estão aumentando na população. E tanto o aparecimento de miopia como a progressão daquelas crianças que já têm miopia, de crianças e adolescentes. Então, esse aumento de miopia em criança, ele pode estar relacionado ao excesso de atividade de perto, somente com as telas digitais, e o menor tempo ao ar livre. Porque eu vou explicar mais para frente que quando a miopia, ela é o olho mais longo. E quando a gente fica exposto ao sol, a gente libera uma substância chamada dopamina, que ela impede que o olho cresça, podendo minimizar um pouquinho o efeito da miopia. Aqui é só alguns trabalhos mostrando, então, que foram feitos durante a pandemia, né, de 2020 para cá, mostrando esse aumento de miopia nessa época que estamos vivendo. Então, o que a gente percebeu na volta às aulas é que teve uma tendência até maior ainda de casos de miopia. Por quê? Porque antes as crianças e os adolescentes estavam em casa, nos computadores, não percebiam que a visão estava ruim para longe, porque só estavam usando mais a visão para perto. E quando começou a ter aula presencial, as crianças e adolescentes começaram a sair mais de casa, começaram a perceber que não estavam enxergando para longe. E a miopia, então, ela tem relação com o crescimento ocular e com a curvatura da córnea. E aqui seria, então, um olho normal, e aqui um olho mais longo, e aqui uma córnea mais curva.
e a miopia leva a uma pior visão para longe. O problema da miopia não é o fato da criança ter que usar óculos para longe, o problema é que a maior incidência de casos de alta miopia, qual que é o problema da alta miopia com grau maior do que 6? Que pode levar a descolamento de retina, pode levar a degeneração de retina, a degeneração de mácula, pode levar a maior incidência de glaucoma e, consequentemente, levando a uma perda irreversível da visão. Então, o que a gente tenta a gente tenta evitar o máximo possível o aparecimento e a progressão da miopia para evitar que, somente nesses pacientes que têm uma história familiar importante de miopia e de alta miopia, que a criança também apresente essa alteração miópica. Então, vamos lá, ao que interessa. Então, quais seriam as recomendações para tentar prevenir esse aumento de miopia, somente nas crianças e adolescentes? Então, o principal fator, então, de risco para a miopia seria a predisposição genética. A gente não pode mudar. Então, o que a gente pode mudar? Quais são aqueles fatores ambientais que a gente pode mudar? Então, posicionar a tela pelo menos mais do que 40 centímetros de distância dos olhos, porque quanto mais longe a tela dos olhos, tem menor estímulo à miopia. Então, quanto mais perto o eletrônico dos olhos, maior estímulo à miopia. Então, isso quer dizer o quê? Que é melhor assistir aula ou filmes na televisão do que no computador, do que no tablet, do que no celular. Ou seja, quanto mais longe, menos pior em relação a levar ao aumento da miopia. Então, em relação à aula online, que agora está diminuindo, mas a gente sabe que tem algumas crianças ainda em aula online, algumas escolas ainda em aula online. Então, uma opção, por exemplo, é espelhar as aulas virtuais na televisão. Outra recomendação seria... Os trabalhos antes da pandemia falavam para evitar a miopia, para tentar evitar a miopia, a criança teria que ficar até no máximo 2 horas na frente das telas, que isso na pandemia foi impraticável com as aulas online, com as reuniões online. Então, o que a gente fala para os pacientes? Diminui ao máximo o número de telas para perto e fazer intervalos. Então, fazer intervalos enquanto está numa atividade para perto, para um pouquinho, faz uma atividade para longe, olha para longe. Então, tudo isso para tentar diminuir um pouquinho esse estímulo para perto que pode levar à miopia. Outra coisa que os estudos mostraram é que o aumento de vida ao ar livre, pelo menos 1 a 2 horas por dia de atividade ao ar livre com exposição à luz solar, pode aumentar a liberação ocular daquela substância que eu comentei com vocês, que chama dopamina, e essa substância ela inibe o crescimento dos olhos, inibindo assim a miopia, porque, como eu falei, um olho normal é um pouco menor, e o olho míope, ele cresce mais. Então, liberando mais essa dopamina, tem uma chance maior de tentar diminuir um pouquinho a progressão da miopia. E quando tiver expostos, então, à luz solar, pode sim usar o óculos com filtro para radiação ultravioleta, que mesmo assim estará estimulando a substância dopamina para evitar o crescimento ocular. Então, em resumo, mais vida ao ar livre e menos eletrônico, para diminuir esse estímulo à miopia, tudo que a gente não tinha na pandemia, que, graças a Deus, as coisas estão melhorando, está diminuindo o distanciamento social, a maioria das crianças já estão indo para a escola, já estão podendo sair, já está aumentando a vida ao ar livre. Então, graças a Deus, as coisas tendem a melhorar, mas a gente tem que ainda orientar as crianças e adolescentes a tentar diminuir ao máximo possível as telas somente nas horas de lazer. Outra coisa interessante que os estudos mostraram é que pacientes, pelo uso errado de máscara facial, teve um aumento de olho seco e aumento de terçol. Por que eu estou falando isso nessa aula? Porque a pessoa já tem olho seco devido ao excesso de computador. Se a pessoa está usando a máscara errada, que seria errado, seria o quê? Essa parte daqui de cima da máscara muito solta, a borda superior é muito larga, o que acontece? Não ajustada, o ar que a gente respira, o ar da boca, ela vai em direção ao olho e vai causar mais olho seco, e se ela for até o olho, causando mais olho seco, e quando ela atinge a pálpebra, pode levar a terçol. E tudo isso vai piorar o olho seco que a pessoa já tem pelo excesso de uso de computador. Do mesmo jeito que esse ar expirado, quando a máscara não está ajustada, embaça os óculos, que as pessoas ficam desesperadas querendo usar lente de contato, também esse ar ele leva ao olho seco e leva a maior número dos casos de terçol. Então, esse trabalho aqui mostrando que
esse uso errado de máscaras e podendo levar a aumento de olho seco na pandemia. Então, o que é o olho seco? Ele pode ser pela diminuição da quantidade de lágrima ou pela diminuição da qualidade de lágrima, que vai levar ao olho seco, irritação, sensação de areia, dor, vermelhidão e embaçamento visual. E quando a gente usa muito o computador, essa lágrima pode evaporar mais, levando a esse olho seco. No caso agora da máscara, o que acontece? Nesse caso, que a máscara está frouxa aqui em cima, então o ar passa para os olhos e para poder não ressecar, fazendo com que a lágrima evapore mais. Isso ficou conhecido nos Estados Unidos como MADE, M-A-D-E, que seria Mask Associated Dry Eye Syndrome, que seria o olho seco causado pelo uso de máscara. Que isso tudo é piorado pelo excesso de uso de computador, que também já piora o olho seco. E em relação ao terçol, então, como eu falei, também com esse ar que vai até a pálpebra, esse ar com bactéria, esse ar respirado, que vem da nossa boca, do nosso nariz, que pode ter bactéria, pode levar a uma maior inflamação, infecção na pálpebra, levando ao terçol ou ao calásio. Aquelas pessoas que já têm uma alteração na margem da pálpebra, que chama de blefarite e meibomiite, ela está mais propensa ainda a ter o terçol. Então, é importante no oftalmologista para ele ver se tem blefarite, aí ele vai, se necessário, indicar alguma pomada ou uma limpeza palpebral e evitar, já pelo uso de máscaras, essa formação, esse aumento de casos de terçol e de calásio. Então, o que seria o terçol e o calásio? É quando essas glândulas que ficam na margem da pálpebra são obstruídas, tá? Aqui é mostrando esse trabalho que mostrou, que sugeriu esse aumento de incidência de calásio pelas máscaras agora durante a pandemia de Covid-19. Então, como a gente pode fazer para evitar o olho seco, o terçol, pelo esse uso de máscara, e também para evitar o embaçamento das nossas lentes dos óculos. Então, a máscara tem que estar bem ajustada na parte superior, então, se a máscara tem um ferrinho, tem que deixar bem ajustada. Se a máscara é de amarrar, ou que fica muito atrás da orelha, tem que deixar bem ajustada. Se fica larga, dá um nozinho, ou vira um pouquinho a alcinha da máscara para ela ficar mais justa. O que mais resolve, que seria nesse caso, o que mais resolve, se isso não der certo, é o micropore. Por exemplo, no consultório, quando o paciente vai fazer, a gente vai medir o grau do paciente, ver fundo do olho, a própria expiração deles já embaça as lentes por onde ele está olhando, e isso acaba atrapalhando na consulta. Então, muitos pacientes eu tenho que acabar colocando esse micropore para evitar esse ar expirado, embaçando as lentes no consultório e atrapalhando o exame. E outra maneira de evitar, então, o olho seco e o terçol pelo calásio seria o quê? Outra forma de deixar mais justinha aqui a máscara em cima é colocando o óculos por cima da máscara ou colocando o óculos um pouquinho mais para frente, na ponta do nariz, que vai diminuir o ar circulante para fora da máscara. Então, para finalizar, é importante os pais estarem orientados, os educadores, as crianças, os adolescentes. É importante ir de rotina no oftalmologista se tiver qualquer alteração nos olhos. Qualquer coisa diferente nos olhos ou no corpo, a gente tem que ir para o médico. Então, tem que fazer exame completo para verificar se tem qualquer outro tipo de doença ocular, alterações oculares, não só relacionadas às telas. Tratar os sintomas causados pela síndrome do computador, pelo olho seco, que é piorado pelas máscaras, aumento de terçol, dar óculos, se necessário, quando a pessoa está com miopia, aumentar o grau do óculos de miopia e várias outras alterações que o paciente pode ter quando vai no oftalmologista. Dependendo da idade da criança e do adolescente, que geralmente é de 6 a 15 anos nos protocolos, ou de quanto grau de miopia está aumentando a cada 6 meses, se os pais são míopes, tem colírios e lentes contatos que podem ser usados para tentar desacelerar a progressão de miopia naquelas crianças que a miopia está aumentando bastante, muito velozmente. Então, eu gostaria de agradecer novamente a Associação Beneficente Sírio-Libanesa pelo honroso convite, parabenizar pela essa iniciativa desse projeto de palestra que amplia a interação entre os educadores, os pais, as crianças e adolescentes, e espero que vocês tenham gostado dessas orientações, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição.
Obrigada.